Amém. Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Com muito amor, com muito louvor, vamos adorar e engrandecer o nome de Jesus. O nome que foi dado acima de todo nome. E no nome que somos curados, somos salvos, libertos, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós entregamos este culto de quinta-feira nas tuas mãos, crendo sempre, ó Deus, nos teus milagres, naquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E eu sei que esse dia, este momento, já tinha sido preparado para cada um de nós. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, supra as necessidades dos teus filhos, Pai. E nesse tempo de aflição, nos dias maus, nós sabemos que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o Deus Emmanuel. Tu és o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, abre os céus nessa noite e receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória que nós possamos te entregar. Capacita-nos, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, para que podemos ter entendimento espiritual, através do Espírito Santo. Podemos, Pai, ser tocados no âmago da nossa alma, através do Teu Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo de Deus, haja neste lugar e faça-se conforme a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvamos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixe-me com teu poder, pois de ti
Senhor, é o nosso coração, é o âmago da nossa alma, porque Deus tem tudo, mas Ele diz: vinde a mim, aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele está aqui nesta noite para falar ao meu e para falar ao seu coração. Se você precisa de cura, de transformação, aproveite esse momento. Deus habita em meio aos louvores e aos louvores. Ele recebe com aroma suave diante do teu santo nome e manda do alto dos céus toda a provisão necessária para que as nossas necessidades sejam supridas em Cristo Jesus. Amém. E Deus é bom, não só hoje, não foi bom só ontem, e não será bom amanhã. Deus, Ele é bom e sempre será bom, e sempre foi bom. E se nós estamos aqui, é porque as misericórdias dele se renovaram nesta manhã e nos deram mais uma oportunidade de respirar pela graça. Porque nós não estávamos nada para respirar. Então, pela graça divina, hoje nós estamos aqui com menos um dia para cumprir o propósito ao qual cada um de nós fomos chamados por Ele. Amém. Louvado seja Deus.
maravilhoso, nos proporcionando mais uma quinta-feira. Nós temos aqui um casal de visitantes, família Liberato, louvado seja Deus. Olhando para vocês agora, eu lembro do Eliezer e a Roseli sentadinhos ali, em vários cultos que nós fizemos aqui, nos motocultos, inclusive. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né, irmãos? Deus seja louvado, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos orar agora pelos dízimos, pelas ofertas. Você que vai ofertar, dizimar na casa do Senhor, nós temos aí na cadeira o QR Code, o Pix e o gasofilaço aqui na frente. Nós queremos orar agora pela prosperidade de Deus, pela graça de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua provisão, porque tu és um Deus que supre cada necessidade dos teus filhos. E neste momento nós ofertamos, dizimamos, entregamos toda a honra e toda a glória nas tuas mãos, porque tu és o nosso governo. Por isso, repreende o cortador, o devorador, o migrador, o destruidor das nossas vidas, para que sempre e todos os dias em nós se cumpra a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Glória a Deus. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Aleluia. Queridos, nós vamos abrir então no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor não volta vazia, e a palavra rema é a palavra para todos aqueles que têm sede e fome de Deus. Aleluia. O próprio Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, nós vamos estar lendo do versículo 14 até o versículo 21. E diz assim: e eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão, e ordenou-lhes Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes; tendo ouvidos, não ouves, e não vos lembrais? Quando partiram os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? E disseram: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram: 7. E ele disse: como não entendeis ainda? E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Espírito Santo, nós dependemos inteiramente da tua unção, do teu agir sobrenatural, porque se do alto dos céus não nos for dado, nós não temos. Toma meu corpo, a minha alma, o meu espírito, Senhor, e tudo que for falado e revelado seja para a honra e glória do teu santo nome. Nos livre de todo mal, de todo atrapalho, que no nome de Jesus todas as sortes de principados e potestades do mal
sejam manuados agora, e que somente a tua presença esteja conosco, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça divina, e que mais uma vez nós possamos sair daqui cheios, transbordantes da tua presença e ainda com mais conhecimento da tua palavra. Que assim seja. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu creio que todos conhecem essa passagem, mas o que me chamou muita atenção foi a exortação que Jesus Cristo fez aos seus discípulos. E eu trouxe isso comigo hoje no meu coração, porque é isso que eu percebo nos próprios dias atuais, quando Jesus diz assim: como não entendeis a mim? Jesus andava com eles, Jesus fazia milagres, Jesus ressuscitava os mortos, fazia com que os cegos enxergassem, com que os mudos falassem, com que os surdos ouvissem. Todo lugar que ele chegava, algo totalmente diferente acontecia. E eles ficavam impactados, maravilhados, mas ainda com Jesus, ainda eles precisavam ouvir. Não entendestes ainda? Aqui nós estamos falando do ano Domini, ou o ano que Jesus, o Verbo encarnado, se fez carne. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. Quando nós vemos a lavagem dos pés que Jesus fazendo, aí ele foi lavar os pés de Pedro, e Pedro disse assim: não, os meus pés tu não lavarás. E Jesus disse assim: o que eu faço hoje você não entende, mas entenderá depois. Meus irmãos, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou sobre nós o Espírito Consolador, e Ele está aqui, neste momento, para que nós conheçamos verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E tudo começou por causa de um pão, uma conversa, uma exortação, uma alegria, uma tristeza. Tudo tem-se um início, ainda que seja um pão, ainda que seja uma pedrinha. Com uma pedrinha, Davi derrubou Golias. Por isso, nunca subestime o que você tem na mão. Às vezes nós achamos que temos pouco. Por que o Senhor não me deu isso? Por que o Senhor não fez aquilo? O pouco com Deus, que nós achamos que é pouco, sempre será muito. E hoje tem uma revelação tremenda de Deus, que eu chorei na presença de Deus quando Ele me trouxe isso. Eu disse assim: meu Deus, como eu tenho falhado com o Senhor, como eu tenho sido um religioso, bem diferente de um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. Quando nós nos agradamos de alguma coisa, no teu trabalho, você se empenha, você se dá o melhor. Você não chega atrasado no seu trabalho, você acorda antes, você toma um banho, você se veste, coloca uma roupa boa, põe lá o teu perfume, vai trabalhar, vai fazer suas vendas e vai tocar o dia com alegria e sempre fazendo melhor. Isso quando as coisas nos agradam. Mas quando nós não temos prazer nas coisas, nós não fazemos com toda vontade e nem de boa vontade. E a Bíblia diz: maldito daquele que fizer a obra relaxadamente. Eu costumo dizer sempre o seguinte: se alguém te amaldiçoar, você leva a maldição na cruz do Calvário e é liberto no nome de Jesus. Se o diabo te amaldiçoar, ele que está amaldiçoado. Mas quando é a palavra que te amaldiçoa, quem é o único que pode fazer com que você volte ao seu padrão? Então, por isso que a Bíblia diz assim:
ai daquele que fizer a obra rebaixadamente. Eu quero voltar um pouquinho lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, na pescaria, a pesca milagrosa, quando Pedro foi pescado por Jesus. Quando Jesus chegou naquele exato momento, o que Pedro fazia? Pedro lavava as redes. Por quê? Porque ele não pescou nada, já sabemos. Mas eu quero dizer o porquê que ele lavava as redes. Porque ele gostava do ofício que ele fazia. Ele gostava do trabalho que ele fazia. Ainda não pescando nenhum peixe, ele não se revoltou e deixou a rede para lá. Ele foi lá, lavou as redes, começou a guardar todo aquele aparato de pesca, porque aquilo era a função dele. Independente daquele dia ter sido um dia mau para ele. E é por isso, irmãos, que nós temos que averiguar nas nossas vidas em tudo o que nós estamos fazendo. Porque tudo que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus e não para nós mesmos. E quando nós aprendemos que quando nós fazemos as coisas para Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, nos dando sabedoria, conhecimento, discernimento, te mostrando como resolver a situação. De que maneira você vai fazer agora? A Bíblia diz aqui no primeiro verso que nós lemos 14: e eles se esqueceram de levar pão no barco, e não tinham consigo senão um pão. Olha a preocupação deles de entrar no barco com tudo preparado, com os pães, com todas as situações de pescaria. Esqueceram. Eles não estavam preocupados. A cabeça deles talvez estavam em outro lugar. E é por isso que Deus, Ele sempre diz assim, que nós temos que olhar sempre para o autor e o consumador da fé. Não adianta nós estarmos aqui sentados na igreja e não estarmos no culto. Nós temos que estar aqui, mas nós temos que estar no culto. E quando nós não estamos no culto, nós viemos à igreja, voltamos para casa e não lembramos nem da palavra que foi pregada no culto. Agora, quando nós estamos no culto, quando nós viemos preparados para o culto, então há toda necessidade suprida em Cristo Jesus. E quando eles disseram, nós só temos um pão, eles ficaram apavorados. Mas e agora? Um pão só? Como é que nós vamos fazer? E ordenou Jesus: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A primeira resposta de Jesus não foi sobre o pão, foi guardai sobre o fermento, porque pão é feito de fermento, né? E um pouco de fermento leveda a massa toda. Então você imagina, um começou a reclamar porque não tinha pão. Então Jesus já mostrou: vamos parar de reclamar. Eu sou o pão da vida. Sou eu que sou o alimento de vocês. Então não reclame, irmãos, quando você tem uma situação e você acha que teria o direito de ter muitas outras. Nós temos que estar gratos a Deus todos os dias da nossa vida, porque a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado o homem que medita na palavra de dia e de noite. Você levanta, recebe a misericórdia do Senhor, medita na palavra, se alegre com o dia e no final você também vai na palavra do Senhor agradecendo por aquele dia. E o que Jesus queria dizer para eles é que eles tinham que parar a discussão dos pães. Não fica aumentando o problema. Gente, tem pessoas
que sofrem porque aumentam o problema. Uma agulha para algumas pessoas é o tamanho de um elefante. Enquanto um elefante, para algumas pessoas, não tem tamanho, porque Deus, Ele sabe o Deus que Ele serve. É por isso que todo mundo temeu Golias e Davi não. Jovem, baixa estatura, e ele disse: eu vou na força do Senhor dos Exércitos. E foi na primeira, na primeira pedrinha. Tinha 5 pedrinhas no alforje, na primeira. E é isso que o Senhor tem conosco. Ele não nos fez por cauda, Ele nos fez por cabeça. Tudo que Deus nos fez, Ele quer que nós sejamos primeiro com Ele. Por que primeiro com Ele? Porque Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. E vocês em mim, nós somos um corpo. Então a igreja, só existe uma igreja em todo mundo, não existe várias igrejas. É uma única igreja, universal e única, que fala da palavra real. Mas eles continuaram no verso 16 dizendo assim: e arrazoavam entre si dizendo: é porque não temos pão. Nós estamos aqui discutindo Jesus, nós estamos aqui comentando, é porque nós não temos pão. E o que nós vamos fazer? Jesus se irritava também. Jesus ficava bravo também, né? E ele disse assim: vocês lembram a primeira multiplicação de pães que eu fiz, que eu alimentei mais de 5.000 homens, porque mulheres e crianças não eram contadas? Quantos cestos sobraram? 12. Vocês lembram da segunda multiplicação de pães que eu fiz para vocês? Que nós alimentamos mais de 4.000 homens. Quantos cestos sobraram? Eles disseram: 7. Por que é que nós esquecemos dos milagres de Deus? Porque a Bíblia diz assim: trazei à memória aquilo que te dá esperança. E muitas vezes a pessoa reclama, murmura, antes de trazer a esperança, a memória, aquilo que nos dá esperança. Se Jesus já tinha multiplicado 1, 2 vezes pães, Ele ia multiplicar mais uma vez. E quanto mais tempo nós permanecermos nessa condição desses discípulos, mais tempo nós ficaremos no deserto, mais tempo nós deixaremos de viver os milagres. E os milagres do Senhor, irmãos, são imediatos, porque quando o Senhor quer fazer, Ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Eu estava vendo um testemunho de um pastor americano. Eu não me recordo o nome dele agora, mas ele estava falando sobre o Salmo 112, e o Espírito Santo me trouxe à memória esse Salmo 112, apenas o primeiro versículo, a chave, irmãos, a chave para que nós venhamos a conhecer mais e mais. É a chave daquilo que Jesus falou para Pedro: hoje você não entende, mas mais tarde entenderás. Aqui está a chave para você entender os oráculos de Deus. É claro, é óbvio, irmãos, que muitas coisas nós não vamos entender mesmo. Está escrito em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós. O que não nos foi revelado não nos pertence.
Então aqui tem a chave, mas na verdade são duas chaves, num único versículo, para que você agora conheça. Eu quero ler com você. Louvai ao Senhor. Nós louvamos a Deus aqui hoje já. Louvamos com cânticos, com hinos, com salmos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. E ele diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor. Ele não está dizendo assim: feliz o homem que tem medo de Deus, feliz o homem que obedece ao Senhor. Um homem que obedece a Deus, ele é feliz. Assim como um filho que é obediente aos seus pais, esses filhos são abençoadíssimos. Aí, essa é a primeira chave, né? Primeira chave: obedecer a Deus. Mas obedecer, irmãos, não por obrigação, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E eu não estou pregando para o ímpio, não, estou pregando para o crente. Tem crente padecendo, tem crente sofrendo, irmãos, há 20, 30, 40 anos dentro da igreja, e nada muda, e é uma realidade. Não adianta tampar o sol da peneira. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, irmãos, nós precisamos obedecer a Deus com desejo. É como assim um filho. Um pai pede para o filho: filho, o pai precisa ir hoje lá no centro, eu tenho umas contas para pagar. Você tem a oportunidade de passar lá no Banco Itaú e fazer um depósito no caixa eletrônico para mim? Claro, pai, estou passando por lá, para mim não custa nada. Ele faz com vontade, mas conta aí, a maioria dos filhos, você que já foi filho também: ah, pai, vou chegar atrasado. Ah, pai, vou mudar minha rota. Ah, pai, vou gastar mais gasolina. Ah, pai, não tem jeito de mandar outro fazer? Você consegue compreender isso? Às vezes a gente não faz igualzinho. O Senhor fala assim: ora, jejua, manda embora em nome de Jesus. Aí você ora 2 minutos, jejua de pudim, né? E aí depois vai lá e pede oração para todo mundo. E nada acontece. Essa semana o Senhor chamou a igreja a estar dobrando os joelhos a semana inteira na madrugada, pedindo ao Espírito Santo que nos acordasse, e para interceder pela igreja, pelas vidas, para serem curadas, serem abençoadas, e Deus está honrando muito essas orações. Quanto tempo faz que você não dobra os seus joelhos diante do altar de Deus, diante da presença de Deus? Parece uma coisa simples nós falamos, né? Mas a Bíblia diz assim: ninguém sabe orar como convém. É o Espírito Santo que leva as nossas orações com gemidos e inexprimíveis. Por isso que Jesus é tão Jesus que Ele nos deu um modelo que é a oração do Pai Nosso. Mas antes do modelo de oração, Ele mostra os caminhos, porque Ele é o nosso caminho. Ele mostra os caminhos de como orar. Então Ele diz assim: entra no teu quarto e porta fechada, orará a seu Pai em secreto, que te recompensará em secreto. Então a chave para que nós venhamos a conhecer, nós precisamos obedecer. Porque quando você obedece a Deus, quando você é obediente à palavra do Senhor, todas as bênçãos te seguirão. Você pega lá Deuteronômio 28, está ali simples, claro, né? Se você tiver a paciência, o amor, o carinho de obedecer todas as instruções que eu tenho, que o Senhor tem dado, então virão sobre ti todas essas bênçãos, serão benditos
na terra, os frutos, os filhos dos teus filhos e muita bênção. Agora, nós já sabemos, a primeira chave, que sem obediência nós vamos viver sacrifício. E Jesus morreu na cruz para que nós não tivéssemos mais o sacrifício. Jesus morreu na cruz para que nós obedecêssemos e ficássemos contentes com Ele. Mas a segunda chave é muito mais importante, porque só Deus conhece o coração. E a segunda chave diz assim: a primeira, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Essa é a segunda chave. Você ter prazer de servir a Deus. Se você piscar, parar de vigiar, por isso que a oração ela é acompanhada de vigilância. É você piscar, você não está fazendo mais as coisas com Deus, com aquele desejo, com prazer, com vontade. Você cai numa rotina que você dispensa muitas bênçãos na tua vida. E tudo que você for fazer, você faz agradando ao Senhor. Já desde o início da Bíblia, nós vemos ali Caim e Abel. Já aconteceu uma morte ali. Por que uma morte? Já, consequência do pecado é a morte eterna. Mas já foi a primeira morte. E por quê? Qual foi o motivo? Porque um ofereceu o melhor, com prazer, agradável, e o outro ofereceu qualquer coisa. Esse que ofereceu qualquer coisa, Deus não recebeu. E o que mais Deus quer é receber. E Deus tem tudo. E tudo que podemos dar a Ele é o que nós temos: o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso, queridos, não tem mais aquela situação que as pessoas falam assim: volta ao primeiro amor. Gente, quem ama, amor é amor. Amor só tende a crescer. O amor, ele é sério, ele suporta todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala da supremacia do amor, ele fala: ainda que eu distribua todos os meus bens, dê a todo mundo, ainda se eu não tiver amor, eu não sou nada. Irmãos, se nós não tivermos amor nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, irmãos, não vale nada. Não vale nada. É perder tempo. E nós não fomos chamados para perder tempo. E por quê? Porque haverá um tempo que não haverá mais tempo. Jesus está voltando. Então, se você obedece e teme ao Senhor, então você já conhece a Escritura, você já está sabendo de tudo que está acontecendo. Então você está vigilante. Então, 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você está firme por quê? Pela tua força, pela tua experiência, pela tua sabedoria. Nós estamos firmes porque Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Enquanto Ele não cumprir em nós aquilo que Ele prometeu, a boa obra que Ele começou a fazer, aperfeiçoar em nós, Ele não para. E é por isso que nós ouvimos uma palavra dessa depois de 20, 30 anos sendo crente. Enquanto uma pessoa que se converteu há uma semana atrás está dormindo de joelho, dobra o joelho para orar a Deus, ele não se cansa de orar, ele dorme ajoelhado, de tamanha graça, de tamanho unção que ele está. Ele sai para a rua pregando para apóstolo, para isso, para aquilo. Nós não, nós damos o direito de continuar
fazendo aquilo que nós queremos fazer. E Jesus disse: eu não desci do céu para fazer a minha vontade. Eu não desci do céu para falar aquilo que eu quero falar. Então sejam meus imitadores. Tenha obediência aos mandamentos do Senhor. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame o seu semelhante. Busque sempre os mandamentos do Senhor, porque tudo está na Bíblia, irmãos. O casamento não está dando certo. Procura na Bíblia sobre o casamento. Mas minha amizade, meu trabalho não está dando certo. Procura na Bíblia por que não está dando certo. Porque não é a Bíblia que está errada. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós vemos que nós estamos errados e não a Bíblia. Vocês querem ver quando Deus quer operar e quando você tem desejo mesmo de fazer alguma coisa para Deus, né? Começa até na própria igreja, né? Uma pessoa vai lá, pega uma vassoura, varre, o outro faz um cafezinho, o outro ele se sente inútil se ele não fizer nada para Deus. Ele tem que fazer alguma coisa para Deus. Agora eu quero voltar para a gente terminar. O culto de quinta sempre é mais curto, mas eu quero voltar para te ilustrar uma passagem que você conhece muito, mas talvez você nunca viu por essa ótica. É a passagem da mulher do fluxo de sangue com 12 anos. 12 anos sangrando. Então, pega lá o 12º ano dela, o último estágio dela. Ela estava pobre, falida, porque vendeu todas as coisas, gastou para tentar receber a cura, com médico, com isso, com aquilo. Estava fraca emocionalmente, espiritualmente e principalmente fisicamente. Mas Deus, Ele não morreu só por mim ou só por você. Ele morreu por todos que creem nele. E ela disse: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei tocado, eu serei curado. Uma mulher não podia entrar em qualquer lugar, não, irmãos. Ainda mais no meio da multidão, sangrando. No estágio que ela estava, ela não podia chegar perto de nenhuma pessoa. Mas ela quis, de toda maneira, chegar em Jesus. Nós chegamos em Jesus quando nós estamos nele e a palavra dele está em nós. O próprio Jesus disse: se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Quando se tem a palavra de Deus, irmãos, nós temos ânimo. É claro, eu quero deixar bem explícito, é claro que tem aquele dia que você trabalhou pra caramba, o teu corpo está cansado, você vem na igreja até se arrastando, né? Mas é o corpo, mas o ânimo de estar com Cristo, de se alimentar com Cristo, é outro. Tem que ser diferente, muito diferente. É como você pode estar sujo, cansado, mas se você estiver com fome, você não vai querer saber. Você vai sentar na mesa e vai mandar ver, porque você tem prazer em comer. É isso, não? Então, independente das aflições que nós estamos passando, irmãos, porque a Bíblia diz: é inevitável as aflições. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Sabe o que eu descobri nesse bom ânimo de Jesus? É bom ânimo nele e nas coisas dele, porque nós não temos nada.
A partir do momento que você entende que você não tem nada, que você é pó e do pó voltará, então você trabalha para Ele, para as coisas dele. Porque tudo passa. A casa que você construiu, a mansão que você fez, um dia alguém vai estar morando lá e nem vai saber que foi um dia você que suou a camisa para construir aquilo. E a vida, ela é passageira, como diz Salomão, né? É vapt-vupt. É como uma neblina que, da mesma maneira que surge, ela logo desaparece. Por isso, irmãos, Jesus não vai morrer de novo. Jesus não vai ressuscitar de novo. Agora, falei isso no ano passado. Jesus está às portas e nós estamos aqui com o Espírito Santo. Não perca a oportunidade do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse: quando Ele enviaria o Espírito Santo, Ele desceria dos céus e nos envolveria com o poder de Deus. Esse poder de Deus é que te dá o ânimo de buscar as coisas de Deus. Porque se você não tiver esse poder, se você não tiver essa presença do Espírito Santo, você não tem motivação nenhuma para buscar ao Senhor. Então, que tudo que você fizer na sua vida, você faça com amor. Hoje é uma quinta-feira, nós temos poucas pessoas aqui. 3 pessoas cantaram. Chega um domingo, tem 10 pessoas cantando aqui. Cheio de gente na igreja. Então o pastor que está aqui, no domingo, porque a igreja não tem mais gente, eu vou pregar mais alegre. Mas na quinta que tem menos gente, eu vou pregar menos alegre. Não. Eu tenho alegria em pregar. Eu tenho alegria e tenho gratidão por cada um de vocês que estão aqui. Fui fazer uma visita pastoral essa semana para uma pessoa, para um menino, para um jovem. E me alegrei de estar lá e fazer aquela visita. E aquele jovem também se alegrou. Por isso, irmãos, busque a Deus aquilo que Deus deseja que você faça. E uma coisa nós temos que parar de fazer. Urgente. Pare de fazer aquilo que você quer fazer para Deus. Faça o que Ele quer que você faça também. Essa é a chave. Você vai dar churrasco para um vegetariano? Ele vai comer? Tem coisa que você quer fazer para Deus e você acha que Deus vai se alegrar com aquilo. Nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, porque as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, ouvem a minha voz e obedecem. Obediência e prazer nas coisas de Deus. Depois você termina de ler o Salmo 112. Você temer a Deus e ter prazer nas coisas de Deus, o que acontece com todos aqueles que servem a Deus, andam em novidade de vida. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender que talvez uma pessoa, e eu já vi isso várias vezes, eu lembro de uma irmã, ela até falecida, já faleceu, ela vinha de chinelo havaiano para a igreja, uma filhinha com 4 filhos, andando a pé, vinha a pé da casa dela, morava ali no Jardim do Sol, até nessa igreja, que nós estamos aqui nesse ponto, nós vamos comemorar 7 anos, né? A igreja tem 24, mas aqui vai fazer 7. Ela chegou a vir aqui, e ela vinha com alegria, brincando com os filhos, pulando. Eu até dei um exemplo um dia. Aconteceu um problema na minha casa, eu estava vindo para o culto, eu estava nervoso, irado. De carrão, ar-condicionado, ligado, e vindo para o culto de Caraguá. Enquanto ela vinha a pé, de chinelinho de dedo, os filhinhos dela, totalmente alegre, porque ela veio com prazer. Então não deixe que os ventos façam você afundar como fez Pedro afundar.
porque nós já vivemos o milagre. Você pode levantar a mão, quem aqui não vive o milagre? Todos nós vivemos o milagre. Estamos aqui já é um milagre. Agora não afunde. Não afunde. Não olhe para os lados. A boa notícia que eu tenho é que se você afundar, Deus ele é tão bom, Deus vai te pegar de novo. Ele vai te perdoar de novo. Até que ele volte. Mas depois que ele voltar, aí ele separará as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas ao seu lado direito e os cabritos ao seu lado esquerdo. Então, enquanto há tempo, enquanto há folha, enquanto Jesus não veio, mas está vindo, ele já veio para o Silvio Santos, né? 93 anos, Jesus já veio para o Silvio Santos. Olha que vida boa que ele teve, né? E ainda passou, já foi. Acabou, não existe mais. Que bom a gente ter uma vida boa aqui, e uma vida lá, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, vivam os seus dias temendo a Deus e com prazer. Quando você for fazer algo sem prazer, que é para Deus, não faça. Não faça. Espere. Descanse, ore, jejue, aí você faça para Deus. Porque para o Senhor, irmãos, nada mais automático, nada mais exteriormente, somente interior. Amém? E fica essa palavra no coração de cada um de vocês. Você que entende que essa palavra é de Deus, que é do altar de Deus, e que você sabe que você tem que melhorar cada dia, tem que temer mais ao Senhor. Tem algumas áreas da sua vida que você precisa aumentar o prazer, a vontade, ter mais ânimo para cumprir aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Peça a Ele nesta hora, porque até a fé, Jesus disse: aquele que não tem fé, venha a mim e peça a fé. Você que já tem a fé por ouvir a palavra do Senhor, que Deus te abençoe, que dê a fortaleza do Espírito Santo, que nos revestiu com esse poder de glória, e que no nome de Jesus nós conseguimos avançar, seguindo os dias, caminhando para a frente, para o alvo e para o alto, e sendo liderados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. E ainda se acontecer algum desvio, certamente se ouvirá atrás de nós uma voz dizendo: este não é o caminho do Filho. Deus em Jesus, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus na sua totalidade, nos amou de tal maneira que os fez trabalhar a nosso favor. E o Espírito Santo agora está fazendo o último trabalho, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça, e dizendo para mim e para você: anima-te, resplandece-te, porque a glória de Deus está sobre ti. Gideão estava desanimado, malhando o trigo do lagar. Um ano chegou e foi um homem de coragem. Pega Isaías capítulo 60 e leia: eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a glória do Senhor. Daqui para frente, irmãos, vai existir momentos que nós vamos ter que ficar mais silenciados do que falar. As pessoas, muitas daqui para frente, vão ser ganhas somente através da nossa atitude, pelo poder do Espírito Santo que opera em nós, não mais por palavras, porque eles já desacreditam, eles não conseguem mais entender. Se aqueles não entendiam,
Agora ele não consegue entender um crente de uma igreja que está 30, 40 anos fazendo coisa errada, pior do que o rico lá. As pessoas não conseguem entender isso. Então, seja de Cristo, seja um exemplo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos dar a bênção do Senhor. E até domingo às 19h30, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz. Agradecemos os irmãos que estão conosco na live também. Um beijo no coração de todos e que tenham um final de semana maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Amém.